Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Quero agradecer a Deus por sua vida, por estarmos juntos. Agradecer a Deus pela oportunidade de lermos a palavra, de bebermos da fonte, alimentarmos a alma. Já alimentamos do pão da terra, agora vamos alimentar do pão do céu. Como Maria, vamos trazer essa verdade à nossa alma. Ou seja, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então convide os seus, reúna aí quem você puder, aquiete seu coração, procure um espaço gostoso e vamos ler a palavra. Hoje, capítulo 27 do livro de Atos, e é um capítulo longo, nós vamos tentar fazer isso e no final ainda orarmos juntos, pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Verso 27. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, é a última viagem de Paulo, né? Saindo de Jerusalém até a Itália, Roma, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial, que é também chamado de regime imperial. Era uma legião que servia exclusivamente às demandas, às necessidades do imperador, né? Que estava de partida, embarcando num navio adramitino. Adramítio estava no oeste da Ásia, que estava de partida para costear a Ásia. Fizemos-nos ao mar, ou seja, eles entraram no barco e seguiram viagem, indo conosco Aristarco, Macedônio e Tessalônica. Você vai perceber que Lucas está narrando, então Lucas e Aristarco são especiais e fundamentais nessa viagem junto com Paulo, né? No verso 3, no dia seguinte, chegamos a Sidom, ali região da Fenícia, Tiro, Sidom, né? E Júlio, que era o comandante, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência ali naquela parada, naquele pouso. Então você percebe que Paulo era um cara preso, mas talvez o mais velho do grupo, 276 pessoas nesse navio, e aqui ele está bem experiente, então ele recebe esse carinho, né, esse cuidado do comandante. Isso é importante a gente destacar isso aqui. Partindo dali, verso 4, navegamos sob a proteção de Chipre. Chipre é uma ilha extensa, 280 quilômetros em média. Então, viajar sob a proteção de Chipre é fazer de Chipre uma parede para evitar a corrente do vento sul, que vinha do sul, por serem contrários os ventos. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e da Panfilha, né, lugares que Paulo esteve, Paulo pregou, chegamos a Mirra, na Lícia. Mirra está distante de Cnido 300 quilômetros e vai durar uma viagem de 15 dias, tá vendo? Achando ali o centurião um navio que vinha de Alexandria, lá no Egito. O Egito era o celeiro de Roma, porque lá estava a produção dos grãos, de tudo, né? Então, eles pegaram esse navio é um navio que eu disse para vocês grande, comporta 276 pessoas, em média 300 toneladas, que estava de partida para a Itália e nos fez embarcar nesse navio. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade de fronte de Cnido, tá vendo aí? Não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário. Então navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando a toda a Creta, penosamente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Então você percebe que vários lugarzinhos, várias ilhazinhas, e assim a viagem está ficando reída, perigosa, escuridão, sem sol, inverno. Vocês vão ver como é que é difícil isso aqui, amados. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do jejum, né? O jejum aqui que Paulo está querendo dizer é o jejum do dia da expiação, o dia do perdão, é o que os judeus chamam de Yom Kippur, tá vendo? Ele acontecia lá por volta de 15 de setembro, mais ou menos, né? Era entre o mês 9 e o mês 10, final de setembro e início de outubro que acontecia. Então Paulo admoestava-os dizendo, verso 10, Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo.
não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Vai ser custoso para nós, vai ser difícil isso aqui. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Era como se Paulo não tivesse experiência na questão da navegação. Então aqui o comandante olhar para Paulo: não, Paulo, eu vou seguir a orientação daqueles que estão na direção, leme. Não sendo o porto, bons portos, próprio para o inverno, porque era pequeno, e aqui tem a justificativa, né? Não tinha lugar para muita gente. Então eles preferiram ir para um porto maior, onde tinha assistência para mais gente. Então a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste, ou seja, mais amplo, com mais gente e podia abrigar todo mundo. Soprando brandamente o vento sul, veja bem, e pensando eles ter alcançado o que desejava, eles, costearam proteção de Creta e o vento sul estava vindo ali. Mas aí o texto diz assim, mas de repente, diz o texto assim, o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais perto da ilha de Creta, mais perto de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento euroaquilão. Esse tufão de vento euroaquilão era um vento forte que soprava do leste para o nordeste. Esse era um vento forte e era o chamado euroaquilão por isso. E sendo o navio arrastado com violência, amados, aqui, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. O barco ficou à deriva, como diz o povo, está ao léu, Entregue-se ao mar. Entregue-se à sorte. Observe que coisa louca. Mais de 200 pessoas, E diz o texto assim, verso 16. Passando sobre a proteção de uma ilhota chamada Cauda, que está a 30 km de Creta, a muito custo conseguimos recolher o bote, onde ficava ali uma espécie de salvar-se, mas era pouco para 200 e tantas pessoas. Eles recolheram o bote. E levantando usaram de todos os meios para cingir o navio, para proteger o navio das pancadas, e não despedaçar todo, temendo que dessem na Sirte. Arriaram os aparelhos e foram ao léu. Tá vendo aí? Aqui chegou ao nível tão absurdo de medo entre eles, que eles pensaram de onde eles estão, amados. Eles pensaram que agora eles iam para Sirte. Sirte é uma extensão de areia, de bando de areia, que está na África do Norte. Entre um pouquinho da Tunísia e o norte da Líbia, na região de Trípoli. Então, olha onde eles pensaram que iriam parar, amados. Voltar. Então, assim, uma viagem que poderia passar direto pelo mar Egeu, não, eles entram pelo mar Adriático e tentam salvar-se. É muito custoso, muito complicado isso aqui. Olha a vida desse homem de Deus. Agora vai entrar muita coisa aqui, Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, já aliviaram o navio. Vamos tirar as cargas aqui, vamos jogar fora, E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Vamos tirando tudo. E não aparecendo havia alguns dias nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, amados. Dissipou-se finalmente, afinal, toda a esperança de salvação, de salvamento. Ou seja, entregaram-se à morte. Morremos aqui. Porque era escuro. Para o romano viajar, o período máximo de viagem era até 11 de setembro, por aí. Passou de meados de setembro, era perigoso. Viajar em novembro, então, a partir de 11 de novembro, era suicídio. Aqueles já estão em outubro, amados. Era complicada essa viagem. Havendo todos estado muito tempo sem comer, em função de sem sol, na voragem do mar, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda.
Ele traz à memória o que ele disse, mas aí ele alenta todo mundo, amados. E aqui está a presença do homem de Deus. Mas já agora eu vos aconselho bom ânimo. A palavra bom ânimo era propícia, é de um homem para outros homens. A palavra bom ânimo é justamente nesse momento de tormenta, em que o pavor da morte toma conta. Você não vê esperanças humanas, você se vê sem chão, sem teto, sem casa, jogado, você não tem para onde ir. Aí você escuta essa palavra, tem bom ânimo. Agora, Paulo está dizendo isso aqui, não é porque ele era super-homem não, amados. É porque Deus tinha um propósito de levá-lo até Roma. E ele está falando bom ânimo, e foi justamente a palavra que o Senhor disse para ele anteriormente. Quer ver? Ó, você vê que coisa linda. Porque tem bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio vai se destruir, a vida de vocês serão salvos. Vem 23. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo, não temas. Tá vendo? Anteriormente, o anjo chegou perto dele e falou, Paulo, calma, não temas. Por que o anjo disse, não temas, e veio até Paulo? Porque Paulo estava como os demais. É de carne e sangue como nós, com as mesmas angústias de medos, de tempestade, de escuridão, sem sol, sem estrela, sem brilho de nada, amados. Um inverno doido, tempestade. Aí diz o texto 24 ainda, é preciso que você compareça perante o imperador César, perante o imperador. E eis, e aqui no caso era Nero, e eis que Deus por sua graça te deu todos quantos navegam contigo, ou seja, não vai morrer nenhum, Paulo. Portanto, senhores, tem de bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Aleluia, bendito seja o Senhor. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, tá vendo? Chegando a 15 dias já de viagem, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, que não era o lugar certo de passar pelo mar Egeu, né? Direto. Por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e lançando prumo, mediram, lançar no mar, acharam 20 braças. Se eu colocar a braça nossa de 2,2, são 44 metros de profundidade. Passando um pouco mais adiante, tornando-se a lançar o prumo, acharam 15 braças, que aí no caso seriam 33 metros. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. E assim, todo mundo já estava no clamor, clamando aos seus deuses, ao tudo, para salva-nos, para que rompesse o dia, que visse alguma luz, alguma claridade. E diz o texto assim, ó, procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar a âncora da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados que estavam seguindo com eles, se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e os deixaram afastar-se. Vai embora os botes, vocês ficam. Vai ficar junto conosco. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo, hoje é o 14º dia em que, esperando estáis sem comer, nada tendo provado. Então, amados, tem hora que a gente não precisa só de pão, nem só de pão, mas também de pão. E o homem de Deus chega mais uma vez, olha, vamos comer. Precisamos do nosso corpo alimentado. Agora é hora de nos fortalecermos para as batalhas que ainda temos pela frente. E isso é lindo e é maravilhoso. Você perceber que para Paulo a vida não era carregada de não. Isso aqui é o sobrenatural, a graça se manifesta assim, amados. É a mesma coisa que Jesus disse com aquela menina que ele ressuscitou. Ela ressuscita dos mortos e Jesus fala assim, dá-lhe de comer. A vida não para. A graça se manifesta assim, dessas formas simples. E Paulo está usando essa simplicidade. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Ou seja, amados, Paulo está fazendo uma ceia. Ele está dando graças. E é tão lindo quando a gente come, quando a gente bebe, quando a gente regala na terra e come do suor do nosso rosto. E você pega aquilo que você está comendo, bebendo e devolve em gratidão a Deus.
Isso é a ceia, amados. Tudo é santificado nessa hora. Não tem macumba que pega, não tem nada. Porque tudo é de Deus. Você está devolvendo tudo para o Criador de tudo. Todos cobraram ânimos, verso 36, e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Olha, amados, nenhum morreu. Refeitos com a comida, aliviaram o navio novamente, jogando o resto do trigo, lançando o trigo ao mar. Imagina quantas toneladas já foram para o mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada. Ó, para você ver coisa linda, onde havia praia. Então consultaram entre si e não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme e, alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia, dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontravam, um cruzamento aí, um encontro, de duas águas, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a polpa se abriu pela violência do mar. Acabou-se o navio. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles, nadando, fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a vida de Paulo, mas por que o centurião? Porque ele era autoridade. E por que o coração dele ficou assim? Porque Deus estava ali. Então Deus é que inclina o coração do Rei dos Reis. Deus é que tem as vidas na palma das mãos. Então tem horas, amados, que o que tem que fazer é pedir a Deus para agir em nosso favor. Porque as coisas fogem do controle. Nessas horas que a gente precisa aquietar o coração e confiar no Deus que nós cremos. Amém, amados? Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e a alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Aleluia. Esse é o final do capítulo 27. Falta apenas um capítulo próximo. E eu quero agradecer a Deus. E eu quero trazer à memória. A graça se faz com elementos assim, mas concretos. Às vezes é isso, às vezes é aquilo, é o pão. Não precisa às vezes vir anjo de fogo cair do céu, não. Pessoas próximas. Paulo foi cercado de gente boa, de Lucas e Aristarco. Foi cercado de Júlio, centurião, que cuidou dele. Foi amável com ele. E ali ele pôde servir a Deus, pregar o evangelho, cear com aquele povo e mostrar para aquele povo que a vida é assim. A vida se faz dessa forma. É na batalha, é na luta, é na confiança. Vamos orar. Põe sua casa, põe suas necessidades e vamos alimentar a alma agora com o pão do céu. Clame ao Senhor, coloque seus pedidos diante de Deus e vamos orar nesse instante. Pai, obrigado por esse encontro, por esse momento em que estamos juntos. Ó Deus, lendo esse capítulo 27 e vendo essa viagem, Pai, de dor aqui, Pai, 15 dias, Pai, 276 pessoas. Quantas lutas, quantas dores, quantos medos, Pai. Quantos naquele instante desesperaram-se da própria vida. E a palavra do Senhor veio, o anjo do Senhor veio e pacificou todos, deu ânimo a todos. E o servo do Senhor pôde celebrar, Pai, ceiar, dar graças pelo pão. Ó Deus, e ter do Senhor, Pai, o consolo e o conforto, dizendo: não temas, não temas e não temas. Portanto, Pai, obrigado por esse dia, obrigado por esse encontro, obrigado por esse momento. Dê-nos a tua paz, dê-nos a tua graça, ó Deus, e repreenda todo grilhão em nossas casas. Traz todos os nossos de volta ao Evangelho, aqueles que estão ficando, Pai, entregues, ó Deus, a este mundo, entregues, Pai, ao mar deste mundo, ó Deus, sem direção, aqueles que estão sem chão, aqueles que estão, Pai, sem integralidade no seu ser, aqueles que estão afastando-se da verdade do Senhor, ó Deus, da tua palavra, traz de volta, equilibra cada um, livra cada um deste mundo de morte, de prazeres malignos, perversos e temporários. Não deixe os teus filhinhos se perderem nesse instante, não. Traga os nossos filhos, traga as nossas casas para o centro, para o chão do Evangelho e livra-nos, Pai, de todo grilhão deste mundo. Oh Deus, livra-nos do tacão de Satanás que quer nos manter escravizados nesse Egito de morte.
Nós queremos a pátria celestial. Nós queremos peregrinar pelo chão da terra na certeza de que o céu nos espera, porque o céu está aqui. O Senhor nos habita. Aleluia. Agora cura os teus filhos. Repreenda todo espírito de morte e enfermidade em nossas casas. Sim, Pai, e permita que vivamos para a glória do Senhor. É assim que nós abençoamos o teu povo. Oh Deus, agradecidos por tudo, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, amém e amém.